Divino Mestre Jesus, amigo, irmão de nossos espíritos, as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia, nos envolvam nesta nova oportunidade que se abre para nós, de uma jornada de bênçãos que a misericórdia divina nos concede nesta segunda-feira, iniciando pelo nosso estudo do Apocalipse, com base nos ensinamentos espíritas, e a jornada se completa com a reunião mediúnica e mais tarde possamos realizar o melhor ao nosso alcance, que os apontamentos aqui estudados por nós possam ser irradiados pelos exemplos, pela nossa regeneração individual, adotando os padrões de conduta superior que o Evangelho aponta para nós. Os bons amigos espirituais, mentores da casa de Camilo Chaves, possam nos inspirar, orientar nesta oportunidade e que nós desde já, estejamos sintonizados com os mentores para o trabalho da noite e espiritualmente nos situemos no ambiente da casa para que este nosso estudo possa servir de piso de segurança para atendimento aos irmãos sofredores que lá estão em estágio terapêutico e de aprendizagem, que assim seja. Muito bem, então, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, hoje, continuando o capítulo 14, a partir do versículo 14. Então, como sempre, vamos fazer aquela leitura inicial para nós nos posicionarmos no texto e possamos abrir os canais de percepção no campo da inspiração, para que o estudo seja enriquecido, não só pela base que já temos aqui preparada, mas também pelas inspirações que nos cheguem no momento. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 14. E olhei e eis uma... Deixa eu projetar o texto antes de começar a leitura. Deixar o texto projetado. Certo? Apocalipse capítulo 14, versículo 14. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E o versículo 18: e saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Muito bem. Nós
terminamos na semana passada o estudo do versículo 13. Então, o nosso objeto hoje inicial dos trabalhos é o versículo 14 que vocês estão vendo aí na tela. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, e tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Essa nuvem branca que olhamos e vemos no caso define aí uma visão de profundidade, porque nós estamos aí simbolicamente vislumbrando a nuvem das vibrações. É óbvio que nós não enxergamos as vibrações, nós ainda não temos essa capacidade, mas essa visão define a consciência, visão profunda, consciência mais ampla, de já percebermos uma elaboração positiva. Vamos lembrar que a cor branca, na simbologia que nós estamos aí estudando no Apocalipse, o branco é a soma de todas as cores, soma das cores do arco-íris, que são 7. E os 7, nós sabemos, temos estudado aqui, e esse é um tema que é recorrente, que vai e volta, que trata dos ciclos setenários da evolução. Para nós termos uma ideia dos ciclos setenários da evolução, aqui na Terra nós temos grandes ciclos maiores de evolução de 28 mil anos. 28 mil anos aponta para nós 4 semanas de 7 dias. Então é um mês de 30 dias, é um mês de 28 dias, evidentemente, na antiguidade o mês tinha 28 dias, e esse ciclo de 28 mil anos corresponde aproximadamente ao movimento da precessão dos equinócios, que ocorre aí na faixa dos 27 mil anos arredondando, 26 a 27 mil anos. O que é precessão dos equinócios? A Terra, todos nós aprendemos que a Terra realiza 2 movimentos, rotação sobre o seu eixo e translação em torno do Sol. Mas a Terra realiza um outro movimento, porque a Terra não gira como uma esfera perfeitamente centrada no seu eixo de rotação, não. A Terra gira como um peão. Ela cambaleia. E aproximadamente a cada 27 mil anos, 28 mil anos, esse movimento de cambalear completa um círculo. Perceberam? Então daí dá a chamada precessão dos equinócios. Ficou clara a ideia? Alguns teorizam que a Terra executa esse movimento como o de um peão e cambaleia em função do impacto de um planeta que chocou com a Terra nos primórdios da formação do sistema solar. Formou a Lua, então o movimento residual seria esse movimento de um peão cambaleando, tá? Quando nós colocamos um peão para girar, vocês vão notar que no início ele gira perfeitamente sobre o seu próprio eixo. Mas à medida que o tempo vai passando, o peão começa a desacelerar, ele vai cambaleando, certo? É o movimento da precessão dos equinócios. Só para ter uma ideia. Então quando se completa um giro, completa-se um ciclo, 28 mil anos aproximadamente. Dentro do ciclo de 28 mil anos, que seria o mês da antiguidade, nós temos os 4 ciclos menores de 7 mil anos, chamadas semanas
semanas cíclicas, que aqui nós estamos vivendo, segundo os espíritos, nós estamos vivendo presentemente a última semana de um ciclo de 28 mil anos, que nós chamamos de semana adâmica. E por que chamamos de semana adâmica? Por causa do assunto Adão ter sido tratado por Kardec na questão 51 do Livro dos Espíritos. Que diz a questão 51? Kardec perguntou: em que época viveu Adão? E os espíritos responderam: mais ou menos na época que lhe assinalais, 4.000 antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo, mais 2.000 depois de Cristo, temos 6.000 anos. Presentemente nós estamos no 7º milênio da semana adâmica. Por isso vivemos a transição, porque a transição nada mais é do que a transformação da Terra de um mundo de expiação e prova para um mundo ditoso. E a transição é a regeneração, que tem terá a duração aproximada de 1.000 anos. Aí nós podemos, inclusive, trazer um dado interessante para a nossa meditação. Quando Hitler estabeleceu seu terceiro Reich na Alemanha nazista e impôs ao mundo um jugo complexo, o objetivo era que esse Reich durasse 1.000 anos. Vejam que interessante. Talvez porque os espíritos que comandavam o processo, e hoje nós sabemos que eles faziam reuniões mediúnicas, tinham reuniões mediúnicas secretas, então eles se comunicavam com os espíritos, provavelmente porque esses espíritos, sabendo de um projeto de regeneração da Terra de 1.000 anos, eles buscavam, então, anular esse projeto e transformar a Terra num reduto perene dos espíritos complicados. É uma ideia, tá, amigos? Que podemos aí pensar nela com certo interesse. Então, nós estamos finalizando um período chamado adâmico, e só para título aqui de esclarecimento e reforço, Adão não é, segundo a doutrina espírita, não é um indivíduo, é um grupamento de milhares, de milhões de espíritos. Um grupamento, tá? Estamos estudando isso em Gênesis. Muito bem, então, o 7, simbolizando aí as cores do arco-íris, ou melhor, falando-nos das cores do arco-íris, nós já estudamos aqui, e vamos voltar a isso no capítulo 19, tá? Quando abordarmos a terceira revelação, Allan Kardec, nós vamos falar no arco, não é isso? Já estudamos aqui o arco do cavalo branco, o símbolo dos cavalos brancos que já estudamos, dos 4 cavalos que já estudamos. O cavalo branco é o único que detinha o arco, simbolizando que a cor branca define a sintonia com o propósito divino, a adesão ao programa divino. Por isso que a cor é branca, porque é a soma das cores do arco-íris. O símbolo é que, estando já no projeto, no plano da luz branca, está definido, por definição, significa que nós estamos já com a capacidade de atender o grupo heterogêneo, simbolizado nas 7 cores do arco-íris. É um símbolo das faixas do plano centenário da evolução. Porque nesse nosso trabalho aqui de falar do ciclo centenário, esse ciclo de 7.000 anos, nós estamos aí na finalização,
Nós temos espíritos que estão nas várias etapas do processo. E não estou aqui tratando de nenhuma novidade. Aqui nós já estudamos isso no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, em que Kardec, por exemplo, vai nos dizer que nós temos espíritos entre nós aqui, ainda selvagens, que apenas saíram da infância e que se acham, por assim dizer, no nosso meio, num curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. São os espíritos semi-civilizados ou bárbaros, também na abordagem. Semi-civilizados é o termo, inclusive, utilizado aqui por Allan Kardec, e é também o termo utilizado pelo espírito Jacó do livro Irmão Voltei. E que, grosso modo, aí nós já temos estudado o assunto. A humanidade se compõe de 2/3 de espíritos semi-civilizados ou bárbaros e 1/3 apto para a espiritualização. Lembrando que os que estão na faixa da angelitude não estão reencarnados, estão no mundo espiritual. Certo? Então, grosso modo, é assim que nós nos encontramos. Esses espíritos selvagens, semi-civilizados, que são embrutecidos, estão mais na infância da humanidade, eles são os violentos, são os complexos, que servem de instrumento da justiça para nós que temos o conhecimento, mas somos retardatários na aplicação do conhecimento. São os agentes da expiação, os agentes do escândalo. De acordo, amigos? Estão aqui num curso de educação, lembra-se? E nós é que seremos os que detemos o conhecimento do Evangelho, e que seremos os elementos mais adiantados que vão ajudá-los, pelo contato social, a adquirirem valores nobres. Lembram-se da questão 779? E nós aqui falamos muito. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados por meio do contato social. Porque no contato social, os mais adiantados vão expressar as suas virtudes para espíritos ainda embrutecidos, pelo exemplo. Comentários até esse ponto? Então, a nuvem branca simboliza que já estamos, se nós estamos vislumbrando a nuvem branca, é que nós já estamos conscientes que estamos elaborando algo positivo. Estamos no trabalho positivo. Agora, evidentemente que isso que para nós é um ideal, é um esboço, que nós vislumbramos, que é um projeto, define um piso para aqueles que estão mais além. É o seu mundo normal. Essas vibrações tocam nas esferas superiores. E aí nós vamos estabelecendo uma sintonia que vai carreando para nós valores mais avançados em termos espirituais. Eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem. Então, a nossa capacidade de, embora a ciência combata o espiritismo, não combata não do ponto de vista que sai a campo para destruir, combate pelo ceticismo, pela descrença, pela falta de um interesse em estudar o fenômeno. Embora isso está mudando, porque temos aí psiquiatras fazendo regressão de memória, temos aí já neurocientistas descobrindo pelo fenômeno da experiência de quase morte, que a vida realmente continua.
E as experiências aí de regressão de memória espontânea, crianças que lembram de suas antigas existências na idade, e tudo isso já vai apontando que o cenário vai mudar. A despeito dos céticos, dos ateus, o cenário vai mudar, porque todos nós aqui que lidamos com o fenômeno mediúnico estamos plenamente conscientes de que e temos as provas de que o fenômeno é verdadeiro. Olhei, eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, ou seja, sobre essa nuvem das boas vibrações que serve de piso para que os espíritos possam nos orientar. Lembram-se que o Jesus vai dizer, por exemplo, que as raposas têm os seus covis, as águias têm os seus ninhos. Então nós vamos lembrar que as águias fazem ninho onde? Nas árvores. Então o símbolo para nós é esse piso, essa vibração forma um piso, podemos associar ao ninho, e que vai permitir a conexão, estabelecer a conexão com os espíritos que simbolizam as aves. Simbolizam as aves, que vão passar a viver, como viver conosco, se abrigar nas folhas das árvores, que são as ideias, os pensamentos, e aí vão estabelecer moradia. Eu estou falando do quê? Estou falando da questão 459, que define que nós somos influenciados muito mais do que imaginamos e que, de ordinário, são os espíritos que nos dirigem, com base nas vibrações, ideações, pensamentos que vai lhe servir de piso. Então, depende da nossa conduta mental e do consequente esforço para implementar na vida física o tipo de companhia espiritual que vamos atrair. Assentado sobre essa nuvem das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, podem estar espíritos complexos, dependendo da nossa tônica do dia a dia no campo do pensamento, da vibração. Mas nesse caso aqui, nós estamos estudando um movimento que tem um duplo caráter. Nós estamos aqui trabalhando segundo a ótica exterior e a interior. A ótica exterior é que nós estamos abordando aqui as esferas espirituais mais elevadas, onde se assentam os espíritos nobres, que dirigem os destinos da humanidade. Do ponto de vista interior, estamos falando das nossas próprias vibrações, pensamentos, propósitos. E nesse caso aqui, de nós que estamos estudando a doutrina espírita, estamos estudando o Evangelho, assentado sobre a nuvem já está em esboço, pelo menos como imagem, um semelhante ao Filho do Homem. Por quê? Porque nós já temos adotado como modelo e guia o Mestre Jesus. Já está definido por nós que Jesus é o nosso modelo e guia, o tipo mais perfeito que nós estamos buscando seguir. O tipo mais perfeito que define para nós a linha de corte para as nossas análises e observações no mundo exterior, na sociedade. Porque nós precisamos identificar, amigos. Precisamos identificar a natureza
daqueles com os quais convivemos, para podermos distinguir entre o bem e o mal, fazer a seleção e ajudar aqueles que nós estamos notando que estão no campo da dificuldade, que são os complexos aí da sociedade, que estamos vendo no dia a dia. Porque senão nós corremos o risco de sermos arrastados por essas mentalidades. Porque o exemplo arrasta na pauta da afinidade. Porque nós cristãos, de um modo geral, definimos Jesus como o Senhor, o modelo e guia, mas nós ainda cultuamos certas personalidades do campo da experiência prática. Cultuamos. E aquilo que nós cultuamos, nós seguimos. Nós nos identificamos. E ao invés de projetar Jesus, projetamos essas personalidades. E vamos sendo seus profetas multiplicadores no campo da experiência física, de modo natural, imperceptível, tranquilo. Ficou claro? Ficou claro, amigos? Isso é importante. Isso é muito importante porque tem muita gente que bate no peito, que eu estou com Jesus e não abro, mas na vida física propaga ideias complexas aí. E eu estou falando aqui do movimento espírita, não estou falando de outra seara, porque eu tenho que falar da minha seara, a seara que eu conheço. Outras searas não são da minha alçada. Se nós queremos que o mundo melhore, se nós queremos que o mundo se regenere, e aprendemos com Kardec que para que o mundo seja um mundo feliz é preciso que ele seja habitado somente por bons espíritos encarnados e desencarnados, e eu preciso então colaborar com esse processo, fazendo a seleção no campo da sociedade. Começando a deixar de lado os elementos que não são bons. Porque se nós falamos aqui, amigos, da raça adâmica, que define o plano da razão desperta, da razão aberta, é preciso considerar que nós estamos estudando Espiritismo, não é para nós formarmos uma nova grei religiosa nos moldes tradicionais, no plano da adoração improdutiva, não. Nós estamos fazendo esse estudo, estudando a doutrina espírita, para operar esse corte aqui que os espíritos nos apontam. Ó, questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Sempre. Primeiro estágio é o progresso intelectual. Para engendrar, nas palavras de Kardec, o progresso moral. Aí o Kardec perguntou para os espíritos: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Então eu tenho que saber o que é o bem e o mal. Eu tenho que identificar as pessoas que são boas das que não são. Para condenar as que não são, não. Ajudá-las no processo de despertamento. Dar primazia no mundo para as pessoas boas. Fazer com que elas tenham a voz mais ativa. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Então, quando nós temos a visão nítida, o que nós estamos trabalhando é o seguinte: e olhei e eis uma nuvem branca. Nós estamos vendo. Então, quando eu tenho uma visão nítida do que seja o bem e o mal, mas eu escolho o mal, eu estou me candidatando ao movimento que vamos trabalhar aqui hoje também,
que é o da transmigração. Eu estou me conectando aos maus, estou em afinidade com os maus, e quando os maus forem retirados, expulsos, que é o termo que Kardec usa no capítulo 9, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos juntos. Porque estabelecemos um laço magnético na pauta da afinidade. Pauta da afinidade. Então, nós que somos espíritas, se nós identificamos o bem e o mal, identificamos que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido, a nossa linha de corte, o parâmetro para a nossa atividade no mundo é Ele. Não outro. Não eu, a Flor, ou o Luiz, ou o palestrante X, palestrante Y, o médium Y, o médium X, não. Esqueçam palestrantes, esqueçam médios, é Jesus. Porque não existe um palestrante perfeito, nem um médium perfeito. Certo, amigos? Então, o nosso objetivo aqui é essa linha de corte. E, só para terminar esse raciocínio, questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então nós estamos aqui, olhando a nuvem branca e vendo um assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, então nós já reidentificamos. Por que nós não seguimos e praticamos? Por que nós ainda ouvimos determinadas vozes dissonantes na contramão do pensamento espírita cristão? Evidentemente que no mundo nós não vamos encontrar nenhum idêntico a Jesus, mas nós vamos fazendo a seleção, buscando as qualidades que mais nos aproximam do modelo e guia. Esse é o trabalho a ser feito. Que é a busca pelo verdadeiro profeta. Aqui no Livro dos Espíritos nós encontramos que é impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para que a verdade divina seja difundida no mundo. Quem é o mentiroso? O mentiroso é aquele que prega, que bate no peito, que é cristão, mas ele prega a violência, prega a falta de empatia, prega os movimentos complexos que vemos no mundo. Esse é o falso profeta, tá? O falso profeta clássico, amigos, é aquele que tem conhecimento do evangelho, mas não prega, mas não faz. Porque aquele que não tem conhecimento do evangelho e faz o que ele sabe fazer, ele está na sua linha natural de evolução. Ele não é falso profeta. Ele é um verdadeiro no seu grau de evolução, ainda deficitário. O falso profeta é aquele que conhece o evangelho, prega o evangelho de forma consciente, cita Jesus de forma consciente, mas ele não pratica, não vivencia fora do tempo. Fora do tempo ele é um elemento como os outros, o materialista crasso, ou é o violento, ou é o desrespeitoso. Certo, amigos? Comentários? Ok? Nós estamos aqui trabalhando um assunto que é para formar o nosso grau de bondade, nos tornarmos bons espíritos, conforme a linha de corte do Livro dos Espíritos, espíritos bons. Então nós temos que estudar o Livro dos Espíritos, escala espírita, para saber o que os espíritos definiram como sendo espíritos bons, para que a gente veja o nosso estágio de conformidade com esse plano.
Porque na Terra vão ficar apenas os espíritos bons da regeneração. E quando eu falo na regeneração, é quando a Terra estiver regenerada, porque nós estamos iniciando o processo de regeneração. Na regeneração, no mundo regenerador, ficarão apenas os espíritos arrependidos para cima. Arrependidos sinceramente para cima. Lembram-se do Santo Agostinho definindo? Que nos mundos regeneradores, a alma penitente encontra a calma e o repouso e termina por se depurar. Então, a alma penitente é o espírito arrependido, que ainda tem que se depurar, mas ele está arrependido do que fez, então ele se candidata para a regeneração. De acordo aí, Luiz? Estou vendo que o Luiz apertou a tecla mute ali. Não, tá só conectando o carregador do celular. Ah, bom. Mas quando você fala de vivenciar o que sabemos, a gente lembra sempre da época da filosofia, né? Dos filósofos antigos. O que eles buscavam vivenciar era aquilo que eles acreditavam. Sim. Né? E nós vamos aprender com Aristóteles. Aristóteles define que a felicidade se encontra na prática das virtudes. Então, nós estamos trabalhando aqui ponto da vivência das virtudes, para nos tornarmos bons. Porque tem gente aí que está querendo queimar a etapa. Está querendo pular da expiação lá para a angelitude. Sinto muito, mas não vai conseguir. É o elemento que acha que frequentando o templo, batendo no peito, fazendo prece, ele está resolvendo a situação. Não está resolvendo, não. Quem resolve é os aspectos que nós vamos aqui trabalhar abaixo. Ó. Porque nós, por enquanto, nós estamos vendo um semelhante ao Filho do Homem, que é a projeção, né? Filho do Homem. Jesus fala que o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem, meus amigos, é o nosso trabalho. É o trabalho do homem egoísta, orgulhoso, que vai se transformar. Então ele vai gerar um novo filho, filho do homem. Que os amigos espirituais entregam a morte. Então, por exemplo, o pai vai entregar a morte ao filho, o filho vai entregar a morte ao pai, naquela simbologia de Jesus. Estamos trabalhando aí com Emmanuel, André Luiz, Kardec, que, trazendo os apontamentos que aqui estamos estudando, nos entregaram a morte. A morte de quem? A morte do homem velho, do egoísta, do orgulhoso, do vaidoso, do indiferente. Então, o filho do homem é o estágio preparatório para a condição de filho de Deus. Que quando o trabalho estiver pronto, de regeneração, pleno, combate a todas as más inclinações, aí nós seremos filhos de Deus. Porque todos os atos da nossa vida corporal representarão a prática das leis divinas, que é a questão resposta dos espíritos à questão 918. Então, quando todos os atos da nossa existência representarem a prática da lei de Deus, todos os atos, até aqueles mais insignificantes. Então, aí nós estamos na antessala da angelitude. Colocamos o pé na antessala da angelitude. Aí temos toda uma sequência. Porque, por enquanto, nós temos, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Nós temos a coroa de ouro, são os ensinamentos que a misericórdia divina nos colocou
para que aqui na Terra operemos. Mas aqui nós estamos trabalhando, do ponto de vista exterior, com um elemento que foi visto por João. Então, João está descrevendo um elemento que ele viu, tá? Um semelhante ao filho do homem, que tinha na sua cabeça uma coroa de ouro, que é a coroa da conquista. Coroa da conquista. E na sua mão, ou seja, operando, trabalhando, agindo de forma natural, espontânea, a foice aguda. Aí nós estamos trabalhando com elementos que dirigem os destinos da humanidade. Porque ele tem uma foice aguda, que é a foice para o corte, para a separação. Certo, amigos? Símbolo da autoridade. Nós estamos trabalhando nessa dinâmica operacional. Nós estamos vendo a coroa de ouro na nossa cabeça, que é a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Já estamos buscando operar, agir, trabalhar no dia a dia principalmente junto à humanidade, na irradiação dos bons exemplos. E a foice aguda, o que é a foice aguda? A foice aguda é um instrumento para ceifar, fazer a colheita. Então, nós estamos trabalhando aqui com a palavra, conhecimento, que vai fazer a separação entre o bem e o mal, a distinção, a identificação entre o bem e o mal. A identificação entre o bem e o mal. Na intimidade, evidentemente, amigos. Porque a doutrina espírita é a doutrina do autoconhecimento. Quanto mais nós estudamos e operamos, o autoconhecimento vai se ampliando. Nós vamos observando a nossa estrutura interior, o templo, que é o templo. Estamos medindo a estrutura do templo. Lembra que já estudamos esse assunto aqui? Ou ainda vamos estudar? Não, já estudamos. Estamos medindo a estrutura do templo, fazendo análise, observando o que eu preciso retirar ou manter. Agora, o efeito colateral natural é que eu identificando na minha intimidade, fazendo a definição entre o bem e o mal na minha intimidade, por associação natural eu vou fazer a mesma diferenciação do próximo. Natural que isso aconteça, porque nós vamos nos tornar conscientes, amigo, dos padrões morais que nós trazemos e também do próximo com o qual convivemos. Então, quando o próximo abrir a sua boca e conversar conosco, quando o próximo refletir determinada emoção, quando o próximo praticar determinada ação, eu vou saber o grau de desenvolvimento moral desse indivíduo. Ou não vou? Para quê? Para condenar? Para julgar? Não. Para ajudar. Para ajudar. Ora com o silêncio, ora com a paciência, ora com a tolerância, ora com a compreensão, com a calma, com a serenidade. Não é? Por quê? Porque nesses momentos eu vou estar trabalhando a minha própria irritação, a minha própria falta de serenidade, a minha própria complicação. Não sei se vocês estão entendendo. Então, o próximo é nosso instrumento de evolução. Em todos os sentidos, porque o próximo, com o seu estágio natural de evolução, que nós não sabemos qual seja, ele vai proporcionar que eu me expresse
ao seu lado, seja pelo reflexo automático. Então, por exemplo, se o próximo me irrita, o problema não está no próximo, o problema está em mim. Estou com um grau de tolerância muito baixo, um grau de compreensão muito baixo, um grau de paciência deficitário. Ele é o que é, ele é ele. E ele pode estar agindo dentro combinando as boas intenções. Pode. Porque o próximo pode ser um desses espíritos aqui, na infância da humanidade. Então ele está fazendo o melhor que ele pode, no seu grau de evolução. Então, isso é para o trabalho da foice. Agora, do ponto de vista exterior, nós estamos trabalhando aqui, vamos entrar no versículo 15, trabalhando com o movimento da separação do joio do trigo no plano social. E outro anjo saiu do templo, versículo 15, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vindo a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Então aqui, meus amigos, é assunto, é papo de espírito superior que dirige a terra, que comanda os destinos da humanidade. Estão definindo as estratégias de ação para operar a transmigração que já está sendo operada. Nós estamos tendo notícia disso nas reuniões. Então, agora, do ponto de vista interior, e outro anjo saiu. Então, é a saída. Nós aqui, ó, nós temos já vimos a nuvem branca, já temos o modelo e guia sentado sobre a nuvem, é o semelhante ao Filho do Homem, por excelência, aqui, cujo padrão é Jesus, que é aquele que opera o bem, o amor ao próximo, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, que é o conhecimento, a filosofia, e na sua mão já a instrumentação para trabalhar, já está operando, que é a foice aguda, que é o instrumento de separação interior. Então nós estamos com a ferramenta. Então agora é o anjo que sai, é aquele anjo que deixa o comodismo para trás e entra no plano da mudança. Porque se nós não mudarmos conscientemente, seremos mudados de mundo. Seremos mudados de piso. Já dizia, se não me engano, o grande filósofo, já que o Luiz mencionou aqui a filosofia, já dizia o grande filósofo Heráclito, aquele da parábola do rio do tempo, que a única lei que não muda é a lei da mudança. Não é? A única lei que não muda, Emmanuel até repete isso, é a lei da mudança. Porque se nós não mudarmos, seremos mudados de mundo. Então, porque o mundo, meus amigos, carece de bons exemplos, carece de exemplos nobres, carece de bondade, de amor, de humanidade. É disso que o mundo carece. O mundo não carece de religião, tem muita religião. Mas não tem os que operam segundo a religião que professam. E são a minoria. Muitos caminhando aí na contramão da ciência, defendendo ideologias esdrúxulas, fazendo um retorno à Idade Média, com teorias da Terra plana, e vai por aí afora. Os movimentos que negam a ciência, que negam as vacinas. Esse povo todo está aí reencarnado. Os mesmos espíritos que estavam, talvez, retidos aí há algum tempo. Quando eles estavam na Terra, vigoravam essas ideias. Estão de volta. Para uma autoafirmação positiva.
uma entrada numa nova era, num novo tempo. Saiu outro anjo do templo, então Jesus é o padrão de saída do templo, porque Jesus ensinava em todos os locais, praticava o bem em todos os locais, clamando com grande... Agora, do ponto de vista interior, o anjo que sai, meus amigos, somos nós mesmos, a estrutura psíquica, razão e sentimento, segundo a nova dimensão que o Espiritismo aponta para nós. Clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, aí nós podemos aqui associar a vontade, que é o grande clamor que parte da nossa intimidade. Agora, qual é a direção que a nossa vontade está tomando no mundo? Isso é preciso saber também. Para onde a nossa vontade está nos levando? Clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e cega. Então, nós aqui vamos trazer o trabalho para nós. O trabalho está conosco. A foice foi lançada, por exemplo, para nós, com o advento da doutrina espírita, o Consolador prometido. Lembramos que é o Consolador prometido. Consolador prometido não é o que passa a mão na cabeça da criatura, não. É o que ajuda a criatura a evoluir, progredir, apontando as deficiências. Apontando as deficiências. Nós temos aprendido com os espíritos, por exemplo, que aquele que não vê o mal, ele é conivente com o mal. Não é? Que é capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, item 20 e 21. É preciso que a gente veja o mal para ajudar, meus amigos, aqueles que são vítimas do mal, aqueles que são oprimidos, que são subjugados da sociedade. Tanto isso é verdade que nós temos polícia, judiciário, temos os sistemas aí para nos ajudar, o direito para nos proteger, não é isso? Imaginemos se o mundo não tivesse o direito, a polícia e os magistrados. O que seria do mundo? O que iria prevalecer? A lei do mais forte, que é o que prevalecia no tempo de Jesus. Por exemplo, é o símbolo da Babilônia e de Roma. Então, é já vinda a hora de cegar. Porque a seara da terra está madura. Porque a seara da terra está madura. Então, é o nosso trabalho hoje. Então, a foice, é já vinda a hora de cegar. A foice tem uma dupla finalidade, eu escrevi aí. Aparar a dificuldade de ordem pessoal de um lado e de outro, preparar o campo para a semeadura da nova vida. E é preciso perseverança no processo, até que o novo padrão se torne reflexo natural nas relações interpessoais, pela reeducação que o Espiritismo aponta. Nossa transformação não será feita pelo acúmulo de informações que a doutrina espírita nos revela, mas sim pela coragem de ceifar as imperfeições. O estudo aprofundado deve ser a meta, e não apenas a leitura que traz o embevecimento. Que é útil, é boa, mas chega um momento, amigos, que nós precisamos parar de nos alimentar de leite, começar a comer uma comida mais substancial. Porque essa leitura, que se nós ficarmos só buscando a leitura que traz embevecimento, nós vamos permanecer na superfície, na fuga do trabalho renovador. O Espiritismo é bem esse anjo que sai do tempo com a foice operacional, clamando com grande voz,
para esse que se encontra embevecido, mas ainda em cima do muro. Certo, amigos? Então vamos lá. É vindo a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Então, esse trabalho, essa capacidade operacional que nós já vimos aí, porque a mão já se apresentou, ó, e traz a foice aguda, nós vamos operar, amigos. Qual que é a força da nossa operação hoje, com o novo padrão que a doutrina espírita nos traz? A mesma energia com a qual nós construímos no passado, as complicações. A energia construtiva, elaboradora, é a mesma, porque essa energia é neutra. Foi posta no coração do homem para a realização de grandes coisas. Ela não é substancialmente má. Quando nós a empregamos para a satisfação egoística, aí nós geramos o mal. Mas quando nós estamos trabalhando para operar o bem, seguindo a nossa trajetória evolutiva, mesmo na infância da humanidade, ela não é má. Ela é força para progredir. E provavelmente nós vamos utilizar na nova construção o mesmo tijolo que usamos na outra. As pedras que foram derrubadas do templo. Então, a seara da terra está madura. Nós estamos vendo aí. Nós estamos hoje vivendo um tempo tão interessante que não é possível mais, meus amigos, nos escondermos. Escondermos as nossas verdadeiras intenções. Porque hoje nós temos a rede social que é o grande alto-falante e, ao mesmo tempo, o holofote, por meio do qual nós expressamos a nossa índole. Isso é necessário porque os espíritos precisam saber com quais de nós eles podem contar para o trabalho da regeneração. Lembram-se que já estudamos Evangelho segundo o Espiritismo? Que aqueles cujo devotamento é apenas aparente já estão sinalizados? Para quem quiser estudar, aí é o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. E aos mais devotados, aos mais intrépidos, aos mais dedicados, serão atribuídas as tarefas mais difíceis na grande obra da regeneração. Então, nós estamos vivendo um momento definido por Jesus como nada oculto que não haja de ser descoberto. Há quem possa ver nessa frase de Jesus um movimento assim místico, que nos alcance de fora para dentro, que vai nos obrigar a revelar. Não, meus amigos. É uma lei natural, segundo a qual o estado de espírito se exterioriza. É uma lei natural. Kardec dizia: é possível enganar uma pessoa durante muito tempo. É possível até enganar um bom número de pessoas durante um certo tempo longo. Mas enganar a todos o tempo todo é impossível. Porque a verdade sempre virá à tona. Não adianta nós brincarmos de espiritismo ou fingirmos que somos espíritos. Não, porque no momento que o calo apertar, nós vamos revelar nossa verdadeira natureza. Então, o que os espíritos nos aconselham? Humildade. Humildade, amigos. Porque nós não sabemos a hora que nós vamos revelar a nossa natureza, ainda complexa. Que essa natureza é revelada nos reflexos naturais do dia a dia.
quando somos pegos nos contrapés aí dos acontecimentos. Então, o ponto é a humildade. Porque tem muita gente pretensiosa. Tem muita gente se considerando num patamar acima porque tem o conhecimento espírita. Porque conhece o mundo espiritual, está tomando conhecimento dos trâmites que os espíritos estão realizando para sanear a Terra. Tem gente que tem essa pretensão pretensiosa. Pretendem dominar a verdade, pretendem estar sempre influenciados por bons espíritos, estarem sempre certos. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado porque esse movimento começa para nós logo que nós iniciamos os nossos estudos em Espiritismo, por exemplo. Nós vamos lidar, meus amigos, com as nossas complicações do passado. E vão emergindo. E nós estamos vendo isso emergir de forma concreta na reunião mediúnica. Nossas experiências anteriores emergindo. Seja por meio das comunicações que os espíritos nos trazem, seja por meio dos sonhos que vamos tendo, que sonhos retrocognitivos que trazem à tona lances de determinadas existências, mostrando para nós, amigos, a nossa realidade. Para que nós não nos deixemos empavonar e enganar. Estejamos tranquilos e serenos com humildade, porque a seara da terra está madura, ou seja, nós já temos maturidade para observar o joio e ir selecionando esse joio no mundo interior, domando as inclinações más, e assim nós vamos operando a nossa regeneração. Então, que Jesus nos ilumine, nos auxilie, fortaleça nessa luta, que é sempre uma luta árdua.